Fala pessoal, por aqui professor Evânio Santos trazendo a correção do último exercício sobre células galvânicas. Vamos lá? Questão número 1. Para investigar os agentes de corrosão do ferro e surgimento de ferrugem, pregos limpos e polidos foram sujeitos a diferentes condições, como ilustrados a seguir. Observe que a ilustração, nós temos o sistema 1, 2, 3 e 4, e diz o seguinte: após um período de mais ou menos 8 dias, onde se observou o surgimento de ferrugem apenas, vamos ver aqui onde é o mais provável que tenha ocorrido ferrugem. No sistema 1, nós temos aqui um prego sobre um pedaço de algodão e logo abaixo um agente secante. Isso deixa aqui o prego sem contato com a umidade. Então, o prego aqui teria muita dificuldade de formar ferrugem. No sistema 2, nós temos aqui o prego sobre o algodão, mas logo abaixo nós temos areia úmida. Então, o algodão absorve essa umidade e o prego tem contato com a umidade. Isso faz com que o prego possa enferrujar mais rapidamente no sistema 2. Então, nós temos aqui um dos sistemas em que o prego terá a formação de ferrugem. No sistema 3, nós temos água fervida, isenta de ar dissolvido, ou seja, essa água aqui não contém oxigênio, então o prego não vai enferrujar por conta disso. E nós temos aqui também o óleo fazendo um isolamento entre a água sem oxigênio com o oxigênio do ar. Então o prego aqui está protegido. Esse sistema teria muita dificuldade de formar ferrugem no prego. Já no sistema 4, nós temos água da torneira e o prego mergulhado nessa água. Observe que a água da torneira é água comum, que já contém oxigênio. Então aqui nós também temos um sistema propício à formação de ferrugem no prego. Então, marque como alternativa correta a letra C nos tubos 2 e 4. Agora, na questão de número 2, nós temos o seguinte: considere os metais com seus respectivos potenciais padrão de redução. Então, nós temos aqui os potenciais do alumínio, do zinco, do chumbo, do cobre e da prata. E pede-se o seguinte: para a proteção de certas peças metálicas, podem-se colocar pedaços do outro metal usado como metal de sacrifício. Se a peça em questão for de zinco, o metal de sacrifício pode ser. Pessoal, o metal de sacrifício só pode ser aquele que tem um potencial de redução menor do que aquele que vai ser protegido. Como o metal em questão que vai ser protegido é o zinco, quem vai ser o metal de sacrifício é aquele que tem um potencial menor que o zinco. Então, dos exemplos listados aqui, o único que tem um potencial menor do que o zinco é o alumínio. Então, marque como opção correta a letra E. Agora, a última questão diz o seguinte: no Brasil, uma das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, determina a devolução das pilhas e baterias contendo cádmio, chumbo e mercúrio aos estabelecimentos comerciais e às indústrias para reciclagem ou descarte em aterros sanitários licenciados. Dentre os utensílios que utilizam esses dispositivos, destacam-se os aparelhos de telefones celulares, cada vez mais comuns entre as pessoas. Esses aparelhos operam com pilhas ou baterias de níquel-cádmio que podem ser recarregadas e funcionam de acordo com a equação global. E aqui nós temos a equação global que representa o funcionamento dessa pilha. Aí, seguindo, a questão diz assim: o cádmio e uma pasta úmida de óxido de níquel, contendo o hidróxido de potássio, compõem os eletrodos da bateria de níquel-cádmio. De acordo com as informações do enunciado, assinale as proposições corretas. A primeira proposição diz o seguinte: a equação global da pilha de níquel-cádmio representa um processo de oxirredução. E essa afirmativa 1 está correta porque toda pilha funciona como uma reação de oxirredução. Na segunda proposição, afirma o seguinte: na pilha de níquel-cádmio, o eletrodo do cádmio representa o cátodo. Observe aqui, pessoal. O cádmio, que aqui representa uma substância simples, tem como NOx 0. Se tiver alguma dúvida sobre o número de oxidação, reveja a aula indicada aí no card. E aqui, do outro lado, nós temos o cádmio, que tem o número de oxidação igual a mais 2.
Então, de 0 a mais 2 está aumentando a carga, então aqui está ocorrendo o processo de oxidação. Então, o cádmio está passando pelo processo de oxidação e, portanto, ele é o agente redutor. E a afirmativa 2 diz o seguinte: na pilha de níquel-cádmio, o eletrodo do cádmio representa o cátodo. Então, se nele ocorre a oxidação e ele é o agente redutor, então ele é o ânodo e não o cátodo. Então, a afirmativa 2 é falsa. A afirmativa 4 diz o seguinte: a voltagem necessária para a recarga da pilha de níquel-cádmio deverá ser inferior a 1,40 volts. Está errado, pessoal, porque a equação global mostra que a diferença de potencial elétrico tem que ser igual a 1,40 e não menor que isso. Na afirmativa 8 diz o seguinte: no processo de recarga da pilha, o eletrodo de cádmio representa o ânodo. Observe outro erro aqui. A pilha funcionando espontaneamente, o cádmio representará o ânodo, o polo negativo. Porém, uma vez que vai recarregar essa bateria, o processo é o contrário. Os elétrons são forçados a voltar para o cádmio. Então, o cádmio é a espécie agora que vai receber os elétrons durante a recarga. E o polo que recebe elétron é chamado de cátodo. Então, espontaneamente, o cádmio é o ânodo, mas na recarga, o cádmio passa a ser o cátodo. Então, a afirmativa 8 também é falsa. Agora, a afirmativa 16 diz que a reação acima indicada é um processo espontâneo. Correto? Porque representa o funcionamento da pilha. É sempre espontâneo. A afirmativa 32 diz que o óxido de níquel atua como redutor na pilha. Pessoal, quem atua como redutor é o cádmio e não o óxido de níquel. Então, a 32 também é falsa. Agora, a afirmativa 64 diz que na reação global da pilha há uma transferência de 2 elétrons do agente redutor para o agente oxidante. E essa aqui também está correta. Observe que o número de oxidação do cádmio inicialmente é 0 e depois é mais 2. Isso quer dizer que houve aqui uma transferência de 2 elétrons. Então, as afirmativas corretas são 64, 16 e 1, que somados nós temos aqui 64 mais 16 mais 1 igual a 81. E esta é a resposta da questão. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Valeu, galera! Tchau!